Eu lembrei, tá? Eu já disse, eu não... De novo. Agora tu fala, Bruno. Eu? Tu fala dos íntimos, vai. Tá bom. Vai. 1, 2, 3, já. Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um Clube das Wings! O grupo é composto por mim, Lara, Tereza, Samuel. Bianca e Samuel. E Pacheco. E o Pacheco. E o Bruno. Bruno. Bora hoje, Bruno. Porque, o Pacheco também, só que ele não tá aqui por motivos médicos, que ele foi fazer consulta. Vai falar sobre a obra Os Escritores da Liberdade, é baseado em fatos reais, baseado no livro O Diário dos Escritores da Liberdade. Que, inclusive, a verdadeira personagem que escreveu o diário, ela foi coprodutora ou foi co-diretora do filme e ajudou na produção dele. A Tereza vai falar sobre a sinopse. Uma jovem idealista professora chega em uma escola de bairro pobre, que já é corrompida pela violência, pela agressividade, e aí os alunos já são Marginalizado. marginalizados, eles são violentos, eles são rebeldes, eles não têm vontade nenhuma de aprender. Aí a professora já vê ali um desafio, aí ela começa com aulas mais didáticas, de formas mais dinâmicas, para eles conseguirem ter mais essa vontade, esse interesse nas aulas. Por forma de músicas, jogos, filmes, essas coisas mais interativas. Aí ela chega mais para eles falarem mais abertamente sobre suas vidas, para eles irem compartilhando seus problemas, para eles irem se abrindo para que eles possam se unir mais, porque tem muito esse problema constante da tensão racial. Cada um tem sua panelinha, negro com negro, branco com branco, latino com latino. O filme Escritor da Liberdade foi lançado em 2007 e é caracterizado sendo um drama norte-americano. Bom, eu vou falar sobre o resumo da obra e sobre basicamente o que ela fala, aprofundar mais no que a Tereza comentou. A protagonista é a Erin Gruel, que é a professora. Ela é recém-formada e ela vai dar aula de literatura em inglês na escola norte-americana que é num subúrbio, na periferia de Los Angeles, na Califórnia. O desafio enfrentado por ela é extremamente grande, porque ela vai dar aulas para os alunos do primeiro ano do ensino médio, e eles são marcados pela violência, pela descrença, pela desobediência, a desmotivação e principalmente por problemas raciais. Já na primeira aula, ela percebe que ela vai ter um grande desafio pela frente, porque os alunos não respeitam ela, desobedecem e brigam entre si. E fazem pouco caso do material escolar deles. Eles, cada vez mais desinteressados nos estudos, fazem com que a professora reveja a metodologia de ensino dela. Porque, é tanta desobediência, tanta coisa que eles não prestam atenção, que ela resolveu que ela tem que mudar. Vou lá no monitor, qualquer coisa que você quer. Ela tem que mudar a forma de ensino dela. Nisso ela fica motivada porque ela gosta da profissão, né? É recém-formada, então ela tem aquele almejo de querer ensinar, de querer educar. Então ela tenta fazer aulas diferentes. Ela bota na cabeça dela que ela tem que fazer aulas diferentes para poder ver se consegue botar na cabeça deles a realmente educar de fato. Com as aulas dinâmicas, como a Tereza falou, ela tenta jogos, música, esse tipo de coisa, e acaba se aproximando da turma. E a turma vai se abrindo conforme o tempo vai passando, conforme essas aulas mais dinâmicas vão acontecendo. Eles passam a prestar mais atenção nela. E além dos obstáculos na sala de aula, além dela ter esses problemas com os alunos, ela ainda tem problema com o marido dela em casa, apesar dele apoiar ela, e com a diretora, que ela é muito cética, muito conservadora, e não apoia essa metodologia de ensino dela nova. Mas ela, satisfeita com os resultados do dia a dia, né, a professora, ela conseguiu bons resultados depois de todo o esforço que ela fez, ela decide ir além. Além da sala de aula, ela decide investigar a vida deles, instigar eles a se abrirem sobre o que de fato acontece na casa deles, com quem eles se relacionam e tudo mais, a família, problemas na vida mesmo em casa, a vida cotidiana.
Ela inaugura um projeto que convida cada aluna a escrever tipo um diário, um grande diário. Ela mencionou para eles sobre esse diário, ela comparou com o diário de Anne Frank, né, que todo mundo conhece, que é muito famoso, foi vítima do Holocausto e tudo mais. Com isso, a ideia é registrar o seu cotidiano, no caso, como eu falei, desde as relações com os amigos e com a família até as ideologias pessoais e as leituras que estavam fizeram ou gostariam de fazer, como eu disse. Como eu falei, ela citou o Anne Frank, né? E ela acaba que convenceu os jovens a fazerem isso. Ela botou na cabeça deles, fez eles entenderem que o preconceito, ele transcende qualquer barreira, ele passa por qualquer barreira e pode atingir pessoas por qualquer tipo de motivo, seja pela cor da pele, pela classe social, pela origem de onde veio, a origem étnica, a religião e entre outros tipos de, né, preconceitos de hoje em dia. Ela mencionou também sobre a Segunda Guerra Mundial na época do Holocausto e quando ela mencionou isso, ela levou eles para conhecerem o Museu do Holocausto. E teve até umas cenas em que apareceram pessoas mais velhas falando como se fossem vítimas do coisa. E uma curiosidade sobre isso é que são realmente sobreviventes dos campos de concentração que aceitaram participar dessas cenas e falar sobre a história deles e como eles sobreviveram e tudo mais. No final, os alunos se tornam verdadeiros escritores da liberdade e se abrem mais, tentam ser melhores, eles expressam as histórias deles, as lutas que eles tiveram, os problemas que eles tiveram, por meio da escrita. Enfim, ela conseguiu unir a turma e conseguiu realmente educar de fato, que era o objetivo dela desde o princípio. Agora a Bianca vai falar dos personagens. Eu vou aprofundar um pouco mais, por causa que tem muitos personagens marcantes na obra. E a diferença deles é o torna o filme muito interessante, porque a professora, a protagonista, ela é recém-formada, ainda é muito apaixonada pela profissão dela, pelo que ela está fazendo. Então torna isso muito mais incentivador para ela, mais incrível. Esse mundo dela se torna bem inspirador e ela quer inspirar outras pessoas. Ela tem esse amor pelo aprendizado. E isso foi até influenciado pelo pai dela, que fez ela querer se tornar professora. Então, com todo esse amor, ela pensa que vai achar uma turma incrível, que ela vai poder lecionar e vai ser tudo bom. Só que ela acaba tendo uma quebra de expectativa. Na primeira aula que ela teve, ela percebe que a turma é muito caótica. Tem briga acontecendo, as pessoas nem todos conversam entre si por causa da diferença de grupos. E tem até um aluno específico que é líder de uma gangue, o que torna tudo bem problemático. Ao longo do filme ela vai conseguindo até fazer eles terem essa conexão, conversação, através do diário, que eles vão se abrindo aos poucos, o que faz até a líder da gangue, a Eva, ela vai se abrir e vai começar a pensar nos preconceitos. Ao longo do filme, tem o marido também da Erin, que é o Scott, que apoia ela nessa jornada dela. Também tem a diretora, que no começo do filme, ela é muito rígida a respeito da forma de ensino. Ela pensa muito conservadora. Exatamente, ela pensa que tem que ser tudo daquela forma regrada que sempre foi, e não algo mais diversificado, que era o que ela queria para poder incentivar os alunos dela. A mensagem que o filme passa sobre a alfabetização e como muda as pessoas e realmente transforma. Esse filme mostra como a alfabetização é importante, a mensagem dele é muito bonita e os personagens têm um crescimento enorme ao longo do filme que dá para perceber. Tudo isso junto faz com que tudo se torne ainda mais... Porque vai atrapalhar a gravação. Vai. Tudo isso faz o filme ser o que ele é. Essa jornada compreensiva sobre como a alfabetização é importante. Tá certo. A gente sabe que o filme ele aborda como tema principal aí, não, pelo menos ele mostra pra gente a importância da alfabetização, da educação, mas para girar exatamente em torno da crítica que ele faz em cima da sociedade, é totalmente embasado na forma que a gente vê as pessoas que são marginalizadas, isso é, participam de algumas mazelas, por assim falar,
e se tornam perdidas em um mundo que a gente viu, para não falar uma palavra assim que fuja, caos, né? Caótico. A gente vê em casa quando eles lidam com seus problemas emocionais de familiares, e aí o filme faz uma crítica em cima disso em específico. A gente não pode descartar as pessoas pelo fato de elas terem esses problemas, mas a gente tem que ajudar elas a lidar com isso. E a educação é uma porta de entrada dessas pessoas para uma vida melhor. A professora em si, ela busca dar essa ajuda, mas a gente percebe que na escola em geral, se a gente excluir ela em específico, não existe muito bem esse pensamento. Provavelmente pelo fato dela ser uma professora novata que entrou nessa profissão por amor, e é muito importante a gente ressaltar isso. Supondo que alguém vai fazer uma profissão por amor, ela vai exercer sendo melhor e também vai ajudar em coisas que ela não deveria. A gente vê nitidamente ela buscando ajudar pessoas, lidando com questões e problemas que não, por assim, muito direto, são problemas dela, não é a profissão dela em específico. Mas ela foi bem mais do que uma professora, ela foi uma terapeuta também. Todos têm a mesma capacidade, mas não têm as mesmas oportunidades. E o ambiente caótico deles deu a eles ali uma certa dificuldade, por assim falar. Crescer em ambiente caótico, com gangue, com crime no geral, é claro que vai dificultar, por assim falar. Se a gente for para pensar, a crítica do filme é basicamente isso. Porque a escola a gente não vê uma estrutura muito boa nela, porém, muito melhor do que algumas que a gente já vê aqui no Brasil. Então é mais pela natureza, pela forma que as pessoas foram criadas naquele ambiente, que elas têm aquela dificuldade de aprendizado. Nunca tinha aparecido um professor com tanta determinação assim. Ela mudou isso e provou que com o pouco que ela tinha, por assim falar, dava para ensinar. Pouco entre aspas, né? Nenhum professor é incapaz de ajudar os alunos. Fato, pode ajudar sim, com muito esforço. Mas já também partindo do pressuposto que os alunos também têm que querer, isso é, ele não vai fazer 100% do trabalho. Uma conclusão é que tem que ser uma coisa de ambos, porém se um deles estiver tendo dificuldade, que nesse caso foram os alunos, os professores de forma, aí, como a gente falou, didática, isso é, não só com a educação convencional que a gente conhece, pode ajudar eles a saírem desse mundo. Amém. Esse foi mais um Clube das Wings. Tá de quebrada. pra gravar, Já vou. Mulher. Aí as alterações curriculares sugeridas pretendiam aproximar os alunos através da música do Ei, gente, é 9h30. Gente, isso tá horrível. Meu Deus, que horror. Ai, que derrota. Gravar o quê? Agora Tá gravando. Batatas, Batatinhas, batatinhas, batata. Direitinha, que parece. Ela é recém-formada, ela leciona literatura. Ela ainda e tem inglês. amor pelo trabalho dela. já tá gravando. De graça. Porra. Vou botar isso aqui no céu de gravação. Vai tomar. Meu Deus. Meu